E agora nós precisamos abrir o nosso coração. Tudo é importante. Eu disse aqui, eu hoje não precisaria ministrar, o louvor já edificou minha vida, e eu estou feliz com tudo isso. Mas nós precisamos compartilhar essa palavra, e precisamos também ouvir um pouco da palavra de Deus. Eu tenho pensado nesses dias, aqui na igreja é muito comum os irmãos ouvirem, os que são desse corpo, que são membros da igreja, quando eu falo de legado. Porque eu amo, queridos, legados que foram deixados. Eu amo legados que foram trazidos, histórias maravilhosas. Aliás, é uma das coisas que eu muito leio, é isso. História de homens e mulheres de Deus que passaram e foram verdadeiros instrumentos do Senhor na face da terra e deixaram igrejas plantadas, deixaram verdadeiros testemunhos na terra, para que nós pudéssemos olhar como testemunho mesmo, e talvez tentar seguir o exemplo, e talvez tentar fazer alguma coisa com esse testemunho que nós vemos tanto, e é maravilhoso, eu amo isso. E eu sempre faço essa pergunta para mim mesmo, sempre muito bem incluído em tudo que eu ensino. Eu estou muito bem incluído, eu me incluo em tudo, estou lá sem nenhuma, queridos, rasgação de seda. Eu me incluo mesmo, porque é muito fácil eu vir aqui e falar, apontar o dedo para os erros de todos aqui, e não apontar a solução, o caminho. Não adianta eu vir aqui e falar que está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado, mas e o caminho, qual é? Aponta a direção, para que eu possa caminhar. Então eu entendo, queridos, que a palavra de Deus, ela norteia a nossa vida quando nós fazemos dessa forma. Então eu intitularia esta mensagem, deixando nossas marcas no mundo. E eu te pergunto, está aqui no fim do meu sermão, mas eu vou te fazer essa pergunta agora. Se você fosse recolhido hoje, pode pensar aí, não tem problema. Pastor, que maneira de começar um sermão, hein? Se você fosse recolhida hoje, o que é que falariam de você daqui um ano? Qual a marca que você deixou, que você deixaria, ou que você deixará? Qual será essa marca? Que marca eu tenho deixado nos meus 50 e poucos anos de vida, por onde eu já passei até agora, onde a minha história está sendo contada, no meu seio familiar, no seio da minha família, no seio dos meus amigos, no meu hall de contatos profissionais? Que história eu tenho deixado? Que marca eu tenho deixado? Queridos, isso é muito importante de nós pensarmos nesses dias. É muito importante nós pensarmos isso. Eu hoje queria fazer uma leitura, e se eu pudesse nesse tempo que tenho aqui para ministrar essa palavra, de fazer uma releitura de tudo que eu já falei sobre igreja aqui, eu faria essa retrospectiva da importância da igreja na face da terra, da sua importância como igreja na face da terra, entendendo que você entende que igreja não é isso aqui. Igreja é um corpo em movimento, igreja é você e eu em movimento. Não é isso aqui. A maioria de nós não temos nem o privilégio de vir em 2 cultos aqui na semana. Vem em um, às vezes nem um.
E eu tenho falado muito isso, meus irmãos, me perdoem. E eu não sei se eu fui muito claro, mas a Bíblia é muito clara. Hebreus escreve isso. Quando a palavra fala assim: congregai-vos. É bom o culto online? Maravilhoso. Eu tenho dito, irmãos, e é o que eu entendo, os oficiais sabem do que eu falo aqui, que, meus irmãos, se eu não puder sentir o calor da igreja, o olhar do irmão, hoje o aperto de mão só com a maioria um toquinho aí, querido, será se eu posso dizer que eu sou igreja? Será? Eu tenho minhas dúvidas, irmãos, porque a Bíblia é muito clara nisso. É muito clara. E nós precisamos nos ater a isso. Nós não podemos fazer parte, meus irmãos, de uma população de desigrejados. Nós precisamos fazer parte de um povo que está junto, que o Senhor ajuntou, que colocou nesse balaio, com dificuldades, com diferenças, que pensam diferente, que não age da mesma forma, que não reage da mesma forma. E o Senhor diz assim que nós, outro dia Palma pregou aqui, que nós devemos amar uns aos outros. Amar uns aos outros é isso, é esse compromisso de estar junto a despeito da diferença de um com o outro. Eu vou amar o que me ama, o que sorri para mim, o que cheira, usa perfume francês. Não, igreja não é isso. Igreja, meus irmãos, quando nós falamos igreja, uma das coisas que acontece, é as diferenças acabam todas. Não tem pobre, rico, preto, branco. Não tem com muita cultura, pouca cultura, com muita leitura, pouca leitura. Não. O Senhor, Ele traz tudo. Eu devo ir sempre a mais, sim. Devo me preparar, sim. Então a igreja, queridos, ela é muito importante na nossa vida. É muito importante na vida da família. É muito importante para os nossos filhos. É muito importante. E eu entendo, queridos, que na igreja, às vezes, o maçarico de Deus, ele dá umas... E você sabe por quê? Toda pedra preciosa, toda, ela passa pelo fogo. Toda. Os meninos que estão estudando agora, que estão na crista da onda, devem saber. Para nós retirarmos 1 grama de diamante do terreno onde tiver, tem muito no continente africano, muito na Índia. Para nós tirarmos 1 grama, requer que nós tiremos 8 toneladas de outras cascalhos, terra, para sair 1 grama de ouro. Pedra preciosa você não acha em qualquer lugar. Você acha pedra comum, você tropeça em pedra aí, mas você não acha ouro, você não acha prata, você não acha diamante. Como que você acha? Você tem que ir escavar. E aí você acha. Então, amado, se eu não tomar essa decisão de ser essa bênção na presença de Deus, eu vou ser mais um. É cômodo para mim, queridos. É muito cômodo. É muito cômodo eu não tomar nenhuma decisão. É muito cômodo eu ficar do jeito que eu estou. Irmãos, isso é natural. Todo homem é assim. É cômodo eu ficar na mesma.
igual. Mudança para quê? Mudança para quê? Você sendo crente, você sofre pressões no cotidiano, todo dia. Eu falei aqui, para você ser uma pedra preciosa, você vai passar por esse tratamento. Vai passar, nós vamos passar. O ouro, ele pode permanecer eternamente na terra e ele não ser ouro. Se ele não vir à tona, se alguém não for lá, eu e você precisamos tomar essas decisões, querido. Eu não gosto da palavra, da frase, antes que seja tarde demais. Eu não gosto. Porque eu creio que Deus, Ele sempre traz a nós esperança, sempre nos dá nova chance. Sempre Ele vai dar, sempre. Então essa frase é muito forte. Antes que seja tarde. É forte, é séria, e a possibilidade, nós temos visto na história, de coisas acontecendo diuturnamente nesse sentido. Já ouviu essa frase? Foi tão novo, foi tão nova. Já ouviu? Acho que já, né? E aí, se o Senhor me buscar hoje, ou nos buscar, que marca nós deixamos aqui? Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6. Eu não ia ler o 15, mas eu vou ler o 15, 16 e 17. 1 Reis, capítulo 6, verso 15, 16 e 17. Depois do Samuel, se acha Reis. Depois de Deuteronômio, Números, você vai achar esse Reis. 2 Reis 6, aqui fala do Eliseu. O homem que substituiu Elias, benção pura. A palavra diz assim: então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Queridos, como você enfrenta, ou como eu enfrento, os desafios da minha vida? Como eu enfrento? Eu enfrento como o moço do Eliseu, o auxiliar, o funcionário do Eliseu, ou eu enfrento como o homem que é chamado homem de Deus, que é Eliseu? Como que eu enfrento? Porque aqui o moço diz assim: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer? A chapa está quente, está ruim, tem um exército aí que nós não dá para numerar o tamanho disso tudo. E o homem de Deus,
ele disse assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O moço viu um grande exército de inimigo. O homem de Deus, ele viu ali, meus irmãos, uma bênção de Deus sobre a vida deles. Há pessoas, queridos, que não conseguem mais ter essa visão da obra, do plano de Deus, que é um plano perfeito, poderoso e abençoado. Então, amados, Eliseu sabia quem estava com ele. Eu e você como igreja precisamos saber quem é que está conosco. O Eliseu, no meio da adversidade, os sírios eram inimigos. Se você ler o início do capítulo, você vai ver quem eram eles: inimigos do povo de Deus. O Eliseu, ele buscou o Senhor e foi vitorioso. Ele viu a direção de Deus, uma oportunidade de vitória naquele exército sírio. Ele viu que Deus, ele podia abençoar. Ele viu que Deus podia transformar aquilo numa grande vitória, e como foi transformado. Os embates que eu e você vivemos, muitas vezes, é permissão de Deus, e precisamos entender isso também, para que a nossa fé, a nossa vida espiritual, ela seja fortalecida na presença de Deus, para que nós aprendamos, para que eu possa aprender a depender de Deus. Queridos, me perdoe pela sinceridade. Quantos crentes se acovardaram diante da pandemia? Quantos crentes sumiram do mapa? Quantos se acovardaram? É forte essa palavra, irmãos. Porque, queridos, em 6 meses, quem tem me acompanhado assim, ouviu, eu estava olhando hoje os sermões que eu preguei nos últimos tempos. Queridos, a palavra não temas, eu não sei quantas vezes eu pronunciei ela aqui, e vou pronunciar hoje de novo, mas foi muitas vezes, muitas. No dia 14 de março, onde abriu a porta da pandemia, um sábado à noite, eu estava em Osasco, pregando lá na igreja, e lá eu falei disso. Não temas, crescimento, mas não tinha pandemia, não tinha lockdown. Ele veio na segunda. Queridos, porque nós não podemos nos acovardar diante de situações adversas. Nós precisamos prosseguir firmes, entendendo que o Senhor tem o melhor para nós e tem o melhor para o seu povo. Eu não posso me acovardar diante de situações. Qual é a situação que eu preciso enfrentar? Queridos, se nós estamos falando que tudo é permissão de Deus, tudo é permissão de Deus, então se há qualquer coisa, há lockdown, há pandemia, há qualquer outra coisa, queridos, é permissão de Deus, porque somos filhos dele, e ele nos escolheu para nós triunfarmos, e nós podemos andar na presença dele para a glória de Deus Pai. Deus, ele é o abençoador da nossa vida. Agora, sabe o que acontece? Eu me acovardo. Deus é soberano. Eu canto aqui poeticamente: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és o Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, Tu te importa comigo também. E este amor tão grande eleva-me e une-me a Ti.
Tu és tremendo. Aí aparece o inimigo, eu corro. Uau! O inimigo, cara, como assim? O homem de Deus, ele viu a provisão de Deus. O seu auxiliar viu um problemaço, um exército inimigo. Mas o Eliseu viu a glória de Deus, ele viu a provisão, ele viu Deus agindo. É esses olhos que nós precisamos ter. É esses olhos que esta igreja precisa ter. São esses olhos que a tua família ela precisa ter. O profeta Isaías, eu disse que repetiria, mas agora no 43 do profeta Isaías: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu o amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Isso aqui é muito tremendo, esse versículo 4. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Deus, usando aqui o profeta Isaías, ele está expressando o amor dele por Israel. E Deus está expressando aqui para nós, para esta igreja aqui congregada, e eu poderia dizer a família Pinheiros, talvez espalhada na face da terra, não só os que estão aqui, não só os que estão conectados ali, mas uma família espalhada na face da terra. Ele está falando assim para mim e para você: não temas. Por quê? Porque Ele te ama. O Deus que nos conhece pelo nome, a palavra fala aqui, eu li, não vou repetir, nos trata individualmente. Então Ele olha para cada um aqui. Eu disse família porque eu juntei todo mundo, e Ele fala assim: não temas. Não temas. Eu não estou falando de você ser um sujeito, uma sujeita que desparafusa, tira uns parafusos e sai fazendo loucura. Não. Anda na presença de Deus, anda com Cristo, tenha o temor de Deus, busque a palavra, oração, comunhão. Ah, não temas, então agora eu vou sair. Ninguém faz isso, rasgando lobo-guará, porque eu sei que amanhã vai ter mais um monte de lobo-guará nascendo ali na minha porta. Vem comer o capim lá. Não é assim, não faça isso. Não faça loucura, não cometa loucura com esse negócio de não temas. O Senhor nunca deixa de cuidar dos seus filhos. Em todas as suas dificuldades, Deus simplesmente está dizendo: eu estou com você, não temas, creia. Queridos, diante das complexidades da nossa vida, da tua vida, da minha vida, não seremos vencidos. Por que você não será vencido? Porque Ele fala: eu estou com você. O fogo não te queima, a água não te afoga, você não vai submergir, você não vai ser queimado. Eu estou com você. A complexidade da nossa vida, ela tem que servir para nós como alimento, para nós irmos para próximo de Deus, irmos para o lado de Deus.
Eu tenho falado muito do texto, usado muito Paulo. Aliás, nós estudamos Paulo aí, estamos estudando, terminamos hoje Coríntios, na escola bíblica. E Paulo é um cara fora do comum, né? Sim, um exemplo maravilhoso que nós temos na palavra de Deus. Aí ele escreve assim, ora, é Filipenses 4:10, ora, Filipenses 4:10, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo fala assim, a versão do Romério: pode haver lockdown, pode haver Covid, não Covid, pode haver tudo isso. Contudo, eu vou continuar servindo ao Senhor. Ele dispôs a sua vida para servir a Cristo. Sabe o que é dispor? Dispor, entregar. Entregou, pegou. Eu estou dispondo esse marca-bíblia aqui para o menino aqui usar como ele quiser. Dispus para ele. Está à sua disposição. Faça o que você quiser com ele. Ele fala assim: eu dispus a minha vida para te servir. Eu dispus. Aí ele fala na saúde, fala isso no casamento, né? Na doença, na riqueza, na escassez, aprendi. É como se ele falasse assim: eu aprendi na caminhada. Eu não cheguei e já sabia. Eu aprendi na caminhada. Falei aqui no início, os homens que são os consumidores, que não são discípulos, eles não enxergam isso. Consumidor de culto, por exemplo, não entende isso. Não consegue enxergar isso. E aliás, questiona. O Paulo aprendeu na jornada. Quando você fica com o seu olho na terra, você não enxerga nada disso. Nada, nada, nada. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que fazemos tanta coisa. Nossa. Hoje eu li a história de David Wilkerson. Não a história completa, mas um pedaço ali da história. É o que fundou a igreja que eu brinco com os pastores, meus amigos, que é a igreja que é a minha segunda igreja, né? Eu falo para os pastores, meus amigos. E o povo lá de casa mete o mal em mim e falou: rapaz, você é atrapalhado da cabeça. Que é o negócio é nos Estados Unidos. E a igreja que eu acaba a escola dominical e eu conecto lá, o culto está começando e eu participo lá. Quem fundou essa igreja foi David Wilkerson. E ele é de uma região dos Estados Unidos. Ele estava um dia vendo televisão e Deus tocou no coração dele e falou: cara, você vê televisão 2 horas, você precisa parar com isso e orar mais do que ver televisão. Hoje não é mais televisão, né, irmãos? Trazendo para os dias de hoje, seria outra coisa, não televisão.
Aí ele foi para o quarto, começou a chorar copiosamente e ele foi e fez uma prova com Deus. David Wilkerson, um cara avivado, um profeta das nações, ele disse assim: Deus, se é para... chamou a mulher, Deus mandou vender a televisão. Nessas 2 horas que eu vejo televisão, ele falou que é para mim orar. Então eu vou vender essa televisão. E eu coloquei em prova: se eu vender, eu vou anunciar no jornal. Quando for publicado, em meia hora, se chegar alguém aqui, é de Deus, nós entregamos a televisão e está tudo certo. Entregou, anunciou, o jornal foi lançado. 29 minutos, o telefone toca, uma pessoa: eu estou interessado na televisão, não pediu para ver a televisão. Em 15 minutos a televisão não estava na casa dele. Ele falou assim: é de Deus. Ele começou a orar, ao invés de ver televisão, 2 horas por dia. E a partir daí ele começou a ver os prodígios de Deus através da vida dele. E uma das coisas que aconteceu foi a igreja, essa igreja lá na Times Square, em Manhattan, nos Estados Unidos, Nova York. David Wilkerson, nessa mesma pegada, ele estava ouvindo lendo um jornal, um noticiário qualquer lá, ele estava lendo é incoerente, né? Ele vendeu a televisão, como é que ele vê notícia? Ele estava lendo uma revista evangélica, e ele viu 2 irmãos em Cristo, no gueto de Nova York, sendo julgado injustamente. Ele foi à igreja, pediu ajuda, pegou a grana e para Nova York, foi para lá. Ele não é de lá, é de uma região ali que nós, esqueci o nome lá, coçando a cabeça aqui, mas para tentar lembrar, não lembro não. Aí ele fundou essa igreja. Eu fico tão impressionado, eu tenho foto da igreja. Ele funda a igreja para pobre. E hoje um dos lugares mais caros do mundo é aquele metro quadrado onde ele está. Porque ele tomou uma decisão de abandonar o que era dele, próprio do homem, e foi servir a Cristo. Entrou de cara. E às vezes, meus irmãos, nós achamos que nós fazemos tantas coisas. Ou aqui, vamos ser sinceros com a gente? Vamos mesmo. Vamos ser sincero e sincera. Vamos ser sinceros. Pastor, mas eu trabalho, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Bom, e quando você vai servir a Deus? Pastor, mas... Queridos, hoje eu fui chocado com Hebreus 11. Pastor, nós já conhecemos Hebreus 11. Muito legal. Se você tiver com Bíblia aí, abra. Se tiver com celular, aplicativo, abra. Pega Hebreus 11 aí para nós. Está no Novo Testamento, vai para Apocalipse, volta um pouco, rapidinho você acha ele. Isso aqui, meus irmãos, é quando a palavra ela chega a nos constranger. Porque eu fico com essa conversinha mole que eu talvez sou o top das galáxias, o melhor dos crentes. Não tem nada disso, irmãos. Nós temos que pedalar demais. Esse versículo 32, ele fala da galeria dos heróis da fé, o capítulo 11 de Hebreus. E quando você vai para esse texto, você vê os santos, fiéis, que se recusaram a conformar-se com os decadentes padrões do mundo e desfrutar dos prazeres dessa terra. Eles falaram assim: nós não vamos fazer isso.
nós não vamos. Aí ele fala assim, aqui no 11:32 em adiante. Essa frase, meus irmãos, do início aqui do versículo, ele fala assim: e que mais direi? Igreja, isso aqui para mim é brutal. É brutal. Que mais direi? Segue. Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Verdade que nós fazemos muita coisa, real, sincero, verdade. Queridos, nós precisamos mudar de atitude. Nós precisamos buscar mais entendimento do que é que a palavra de Deus ela está nos ensinando. A verdadeira vitória, ela não consiste, essa frase não é minha, ela não consiste em ausência de problemas e de perseguições, mas sim em nunca negar a Jesus. Essa é boa para colocar no Instagram amanhã. A verdadeira vitória não consiste na ausência de problemas. Tem crente que não pode ter problema. Deus é soberano? É soberano. Então, queridos, nós temos problemas, mas Ele é soberano. Tem lutas? Tem, mas Ele é soberano. Tem apertos? Tem, mas Ele é soberano. Tem lockdown? Tem, mas Ele é soberano. Tem Covid-19? Tem, mas Ele é soberano. Ele é soberano. O hospital não tem lugar de internar? Deus é soberano. Ele é soberano sobre terra e sobre céu. Ele é o provedor da igreja. A provisão da igreja não vem da política, não vem do governo, ela não vem de qualquer outra coisa, ela vem do céu para a nossa vida. Ele, o soberano, é o que cuida de nós. Ele é o que nos abençoa. Ele é o que sustenta a tua vida e a minha vida. Aqui tem irmãos que já passaram por muitas coisas e não negaram Cristo. Eu falei em Jundiaí, queridos, na última quarta-feira. Amados, o Senhor é soberano e Ele cuida dos remanescentes. Fica firme, querido, querida, fica firme, porque Deus é o provedor daquilo que nós precisamos, não aquilo que você quer. Frase de Mendes, Pastor Mendes, que já foi recolhido: Deus não dá asa à cobra. Eu quero um carro bala. Quer? Para quê?
Você sair da igreja. Eu quero ganhar $100 mil. Para quê? Ganha $100 mil. Vai para uma casa bacanona, piscina. Eu estava pensando essa semana. Você já pensou num calorão daquele? Eu, crente, pastor, uma casona com piscina, um trem doido lá. Que ânimo o cara tem para vir para a igreja? Mas você não é crente, não, pastor? Não, eu sou um homem também, natural. Que azarzão top de 60 mil BTU na sala da casa. Casa com academia, piscina, culto. Na chácara aqui você demora 2 horas para tirar os meninos da piscina. Imagina em casa. É assim, irmãos. E Deus, Mendes é tremendo. A sabedoria do cara. Deus não dá asa à cobra. Nós sabemos que essa frase não é só do Mendes, né? Dá uma Mercedes para um crente. É errado o crente ter Mercedes? Não. Aí chega ali, já conversamos muito sobre isso. Não é errado, está tudo bem. Mas começa já, esse pastor aí, não sei não, viu? Esse cara, onde ele arrumou essa grana aí? Aí começa. Ah não, essa igreja aí é muito pomposa. Já começa. Então, queridos, Deus, Ele sabe como fazer em nossas vidas. Ele sabe como trabalhar as nossas vidas. Então essa da pedra preciosa é assim. Esquenta, põe fogo, tira as impurezas, martela, lixa. Aí depois transforma nos pingentes, nas pulseiras, nos anéis, nas alianças, nesses relógios bacanas que você vê nas vitrines dos shoppings. Outro dia vimos um de R$45 mil. Tem demais, 45, acho que é o maior que eu vi até hoje. Queridos, que Deus nos ajude. Eu termino o meu sermão da forma que eu comecei. Que marca você está deixando? Que marca eu estou deixando? Que exemplo você, pai, você, mãe, está dando para o seu filho, para a sua filha? Qual exemplo? Isso é importante, viu? Muito importante. Muito importante. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Não essa entrega parcial, entrega 50%. Não tem salvação 50%. A salvação é integral. E você precisa entregar sua vida para Jesus. Entregar mesmo. A frase é muito forte, mas ela é verdadeira. Antes que seja tarde. Talvez você que está aqui na igreja, talvez você que me ouve, nos assiste, hoje queira entregar sua vida para Jesus. Talvez você queira reconciliar-se com o Senhor. Eu penso que o Senhor nos dá esta oportunidade, sempre, de reconciliação, porque Ele trabalha dessa forma, para que sejamos com Ele reconectados para a glória de Deus Pai. Nós não podemos, por conta
das leis vigentes até então, ao distanciamento social. Mas talvez você aí no seu lugar mesmo queira fazer essa oração. Quero pedir à igreja que curve a sua fronte. Deus, Ele não se manifesta a curiosos. Deus se manifesta aos que querem ouvir, aos que querem verdadeiramente ver a grandeza dEle, o poder dEle, o senhorio dEle. Talvez você queira reconciliar-se com Ele, você aí na sua casa. Talvez você queira entregar a sua vida para Jesus. Se você estiver na sua casa, quer reconciliar-se com o Eterno, entregar a sua vida, eu não sei que sinal de comunicação você pode mandar aí para a rede, para essa plataforma que está sendo transmitida, o Facebook, mas faça isso agora em nome de Jesus. Você que está aqui na igreja, coloque a tua mão no seu coração. Eu quero orar com você, pedir para que Deus te visite nesta noite, nesse dia, e Ele te abençoe, em nome de Jesus. Pai eterno e soberano, em nome de Jesus, nós te adoramos, te agradecemos, te bendizemos por esta noite. Pai amado, mais uma vez o Senhor traz uma palavra que nos leva para pensarmos e repensarmos sobre legado, sobre como nós temos sido exemplos nessa terra. Deus amado, obrigado por aprendermos, obrigado por aquilo que o Senhor me ministrou ao meu coração nesse dia. Muito obrigado. Pai, eu quero abençoar esse homem, essa mulher, essa moça, esse moço, esse menino, essa menina. Eu quero abençoar esse pai, essa mãe, que, Pai amado, distanciou-se de tal forma do centro da vontade de Deus que não consegue entender mais qual é o propósito de Deus para a sua vida. Tenha misericórdia, Pai. Receba agora essa vida, receba, Pai. Escreva o nome dela, dele, no livro da vida, para a salvação, para a salvação, para a salvação, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por esta palavra tão maravilhosa e bendita, que ela seja uma verdade vivida por nós, não uma verdade que está na nuvem, mas eu preciso viver essa verdade. Me dê esse privilégio de viver a cada dia, como Eliseu viu, eu possa ver a provisão a despeito do tamanho do problema. Ajuda-nos, 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 em nome de Jesus. Eu oro te agradecendo, amém e amém.